Olá pessoal, bem-vindos de volta a essa Brasil JS Weekly número 154 e eu sou o Jadson Gomes. E eu sou o Felipe Moura e essa semana a gente teve diversos artigos, vários links bem legais ali e entre eles alguns que a gente gostaria de destacar, né? E uma das novidades é que a Zeit está oferecendo através do produto deles, o serviço Now, também a possibilidade de criar alias de uma maneira muito fácil. Então por terminal ali tu consegue criar os alias e assim tu consegue fazer um tratamento melhor quando tu tem www, quando não tem, esse tipo de coisa para o teu domínio, né? Bem legal assim. O projeto tá bem legal, esse projeto Now deles. Toda semana eles têm novas features e correção de bugs e tem bastante gente, a comunidade está dando um apoio bem legal, bastante gente usando e é realmente um projeto bem interessante assim, para colocar uma aplicação Node rapidamente no ar, né, e com todos esses benefícios de alias, domínios, HTTPS que a gente já mostrou em outras edições. É um projeto bem legal. Bem bom mesmo. E o brasileiro Eduardo Rabelo fez a tradução de um artigo em inglês do pessoal do Facebook, onde eles falam sobre como que eles fizeram para melhorar a qualidade do CSS lá nos produtos do Facebook. O que deve ser bem complexo, né? Porque é um caminhão de CSS com certeza, né? E CSS tem sempre aquele problema de escopo, etc. Então, e muita coisa fica suja às vezes. Tu tira alguma app, tira alguns elementos e fica aquela classe pendurada lá que ninguém lembra dela, né? Exatamente. Então, até eu vi ali que no artigo eles tratavam de uma forma bem arcaica anteriormente, que eram uns scripts que tinham um monte de expressões regulares que batiam em algumas regras. Sim. Então a manutenção era muito difícil, né? E daí ele trata justamente da evolução disso. Então eu acho bem legal ver a trajetória que eles tiveram para poder melhorar o seu CSS. Né? Claro, não, e é sempre importante olhar para as grandes empresas, ver como que eles estão resolvendo os problemas. E muitas vezes a gente se depara com isso, né? Pô, uma grande empresa como o Facebook ainda até pouco tempo atrás usava uma solução não tão legal assim, né? Sim. A galera espera que sempre saia coisas inovadoras e geniais de grandes empresas, mas todo mundo tem sempre os mesmos problemas, né? Quem já trabalhou em grandes empresas ou grandes produtos, né? Sempre tem problema aí com CSS, né? Quem gosta de CSS, eu nem sei mexer em CSS, eu acho. Não acho muito difícil. Nós temos também um artigo ali que mostra como criar uma aplicação utilizando o Vue.js. Então é um projeto bem interessante também. Então para quem gosta de React e tudo mais, ele trabalha de forma reativa com o teu DOM, então tu amarra um objeto do teu JavaScript ao elemento DOM, etc. É bem interessante a abordagem dele. E tem esse artigo, então, mostrando como tu faz do início ao fim um projeto pequeno, né, mas um projeto usando Vue.js, Vue.cli, que seria a ferramenta no terminal, e a Vue Templates também, para trabalhar com os templates na hora de criar a tua aplicação. Né? E a gente tem esse artigo que é uma tradução do artigo em inglês feito pelo Scott Hanselman, um cara que trabalha na Microsoft, é bem conhecido na comunidade de Microsoft, que é: pare de dizer que programar é fácil. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Eu acho que é um assunto bem interessante, até porque logo que eu comecei a programar, todo mundo já me apavorava dizendo que programar era muito difícil. Então até eu não vejo assim, alguém que esteja realmente dizendo que programar seja fácil, a menos que seja, por exemplo, estimulando alguém para entrar na área, né? Sim. Então eu acho interessante que tu diga para as crianças, por exemplo, que a lógica faz parte do dia a dia. O algoritmo, tu pode fazer um algoritmo de como tu acorda de manhã cedo e escova teus dentes. Só que agora a questão de programar, tecnologia, framework, em especial programar direito, programar em equipe, programar uma coisa maior, isso é muito complexo, né? Até o Douglas Crockford mesmo comenta que programar é a coisa mais difícil que a humanidade faz. Então ele comenta, inclusive, por exemplo, que um avião é a coisa mais complexa, só que o avião foi projetado em um software. Então, tu usou um software para aliviar aquela complexidade contigo. Então, eu acho que realmente faz muito sentido isso aí, né? E algumas pessoas tentam achar que, tu faz uma coisa rapidinha, não sei o que, e tem gente que faz muito rápido, e daí a primeira manutenção que tu vai fazer é um inferno, né? É verdade. Então, é meio relativo em questão de tu conquistar o pessoal, conquistar mais mulheres, às vezes, conquistar as meninas da escola, conquistar alguém numa comunidade carente para aprender a programar e tal. Eu acho que é legal, é relevante tu dizer para ele que qualquer um pode se tornar um programador. Sim. E isso é verdade. Só que eu acho que não dá para tu criar uma falsa ilusão para ele dizer que vai ser fácil. Sim. Vai ganhar um monte de dinheiro sem esforço. Vai ter estresse, vai ter esforço, vai ter prazo, né? E existe também, na minha opinião, existem vários níveis, né, de programadores, muito com o teu objetivo, né? Então tem o programador que vai fazer um site, não deixa de ser um programador. Ele vai usar a lógica de programação, né? E também tem o cara que vai desenvolver em C, o cara que vai desenvolver para avião ou alguma outra coisa mais complexa. Então tem níveis de programador e alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Né? Então... Com certeza. E o GitHub liberou também essa semana uma lista de gráficos que é bem interessante, né? Os gráficos com os textos explicando, deliberando um pouco sobre o que esses gráficos trazem.
e é uma imagem muito legal de como a comunidade de open source funciona. Então tu vê ali localizações, tu vê o tipo de linguagens, os melhores horários, e ele tem todo, tu praticamente cria um mapa mental do que está acontecendo através desses gráficos, assim, é bem interessante mesmo, essa visualização de como funciona o ecossistema open source no GitHub. É bem legal, e eu até inclusive me chamou a atenção também a qualidade dos gráficos. Eu achei a ferramenta que eles usaram para gerar os gráficos, porque eu achei os gráficos bem bonitos e fáceis de entender, né? E a análise dos projetos que existem no GitHub, achei bem interessante de ver esse outro lado, assim, né? Que às vezes a gente não consegue ver por não ter essa forma visual, assim, né? Então esses gráficos ajudam bastante. E temos esse outro artigo que é o Insights de como é trabalhar dentro da CompuFácil. É um artigo em inglês, mas eu achei bem interessante, né? Que o artigo até no final tem uma vaga, né? Divulgação de uma vaga. Né? É, exatamente. Então é legal para conhecer a empresa, né? E se tu gostou, já te... Exatamente, gostou, já dá um apply lá na vaga. E um próximo na nossa lista é um artigo que fala sobre o motion blur, que é aquele efeito que tu sente quando tu faz alguma determinada animação, que aquela coisa ela não vai sólida durante a animação, ela sofre por um blur, né? Hoje os browsers não têm suporte a isso, então a maneira de fazer isso, fazer a tua animação ficar mais natural, seria utilizar o motion blur, e eles mostram uma técnica de como fazer isso utilizando o SVG, né? E é uma coisa bem interessante isso, porque se tu vai ler mais, se aprofundar mais sobre isso, os jogos de videogame, por exemplo, no início, no PlayStation 1, lá, etc., eles não tinham ou não usavam realmente assim, o motion blur. Inclusive, hoje em dia, os óculos, tipo óculos Rift, esses 360, né? E quando não tem esses efeitos de motion blur, as pessoas que usam ficam enjoadas. Porque tu começa a ver a troca de imagem, né? Os nossos olhos não trabalham desse jeito, né? O nosso cérebro trata os quadros de uma maneira diferente. Então, quando tu tem aqueles quadros sólidos, assim, com as arestas muito rígidas, o teu cérebro não consegue tratar aquilo ali direito e as pessoas começavam a ficar enjoadas. E eles tiveram que acrescentar o efeito de blur. Então hoje tu está jogando ali no PlayStation 3, PlayStation 4 e tal, e tu gira a câmera, coisa assim, tu vai reparar que o cenário sofre um efeito de desfoque, né, onde está mais longe, etc. E isso é feito para que as pessoas não se enjoem porque é o nosso cérebro trabalha assim. Sim. Então nada faça mais sentido do que tu usar isso nas animações na tua página web também. Claro, não, muito interessante. O interessante é que é feito com SVG, com né? SVG, uma tecnologia aberta que tem no teu browser, né? Bem legal. Muito legal. E na seção de demos nós temos uma coleção de exemplos em React e em Webpack. Então se tu não usou nenhuma dessas tecnologias, é uma boa ver esses exemplos para começar a praticar. Inclusive eu costumo dizer que os exemplos são o melhor caminho para aprender. E eu acho legal que muita gente, às vezes, o cara abre a página de documentação, tem um monte de texto, o cara rola, acha a primeira linha de exemplo de código. Exatamente. E é isso que ele vai ler, sabe? Então o exemplo é o melhor caminho, normalmente, para tu aprender uma coisa nova. Já na seção de vídeos, nós temos um vídeo de uma palestra do JS Conf Budapest 2016, que vale a pena de dar uma olhada também. E nós temos ali um vídeo que mostra sobre testes unitários, testes com Jasmine, testes com ferramentas de Node.js para tu poder trabalhar ali. Então é outra palestra, outro conteúdo, é uma videoaula, na verdade, que é muito legal, né? Então se tu não usa testes ainda, por favor, assista, que tu vai gostar e vai ser construtivo para ti. Na seção de ferramentas, nós temos uma ferramenta construída por um brasileiro, o nome é Kaki ou Kaki. Eu achei muito legal, que é feita em Node.js e é uma ferramenta para busca no file system. Né? Então é uma alternativa para algum sistema de busca nativo, né? Então tu instala com NPM e ele tem uma interface para te pesquisar arquivos e, enfim, outras coisas que existam no file system. Tudo diretamente no terminal, né? Isso é bem interessante, tem bastante ferramentas surgindo aí diretamente no terminal, e eu acho que o Node está possibilitando isso, porque muitos programadores de JavaScript agora estão conseguindo fazer esse tipo de coisa e estão se identificando, né? E já para a frase da semana, nós temos aqui mais uma pérola, né? Que é o seguinte: o software se torna lento mais rapidamente do que o hardware se torna rápido. É uma frase de Niklaus Wirth, que eu acho que é uma frase que realmente faz muito sentido e que a gente vê acontecendo na vida real. É verdade. No dia a dia. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma Brasil JS Weekly. Essa é a edição número 154. Obrigado pela audiência. E se tu gostou do vídeo, não deixa de dar um like aqui, se inscrever no canal se ainda não está inscrito, né? E se inscrever em especial na própria Weekly para receber isso por e-mail, porque a gente faz um resumo aqui, mas sempre tem mais links, tem mais artigos, mais vídeos. Então o bacana mesmo é tu conseguir acompanhar por lá também, né? Além desse
apanhado geral que a gente consegue fazer aqui. É verdade. E muito obrigado aos 17 colaboradores dessa issue no GitHub, que é o background da nossa weekly. Muito obrigado, continuem sugerindo links para nós toda semana. E é isso. Nos vemos na semana que vem, então. Um abraço.